Olá pessoal, tudo bem? A proposta desse trabalho é apresentar, a leitura de uma imagem, a imagem de arte digital, titulada Pandemia do Coronavírus, tá ok? Faz parte do componente curricular Análise Imagética, sob orientação da professora José Ágata Parrilha da Silva. O título é Pandemia do Coronavírus. Foi produzido pela comunidade virtual Pixabay. É uma comunidade que disponibiliza imagens de modo gratuito e com ampla permissibilidade. Como critério de análise, utilizamos 4 passos elementares: análise da forma, análise do conteúdo, análise das relações que envolvem a imagem e análise interpretativa do leitor. Mas antes que eu comece a analisar conforme esses critérios, eu proponho um desafio. Eu proponho que você que está acompanhando essa gravação faça a análise a partir desses aspectos ou se não a partir daquilo que você compreende sobre esse assunto, ok? Aí, a partir disso, vamos fazer para que a gente possa fazer uma comparação qualitativa daquilo que eu elenquei e aquilo que você também apontou, percebeu em relação à imagem. Essa é a proposta. Bom, quanto à análise da forma. Seguindo os passos elementares referenciados por Donis em 2007, a imagem acima, ou a imagem, de modo geral, trata-se de uma arte gráfica, com expressões técnicas ousadas, com linhas simétricas, evidenciando as correlações bioquímicas, bem como evidenciando, ou mais uma vez enfatizando, as ações virais. As linhas predominantes são curvas de posições diagonais, em direções paralelas, mantendo uma certa proporcionalidade no distanciamento, demonstrando pela sua estrutura certa dinamicidade. Quanto às cores predominantes, a imagem que se apresenta como monocromática, verde, mesmo que não esteja associada à real representação dos atributos microscópicos discutidos, ou seja, vírus, DNA, material genético, o verde está associado a uma estratégia dos artistas para estimular o pensamento abstrato. Por mais que seja uma representação de elementos microscópicos, a imagem possibilita a percepção de texturas, denotando percepções táteis variáveis. No que tange à dimensão, os efeitos da luz e sombra produzidos pela perspectiva dão conotação de pontos de fugas laterais. Utilizando e interpretando esses mesmos efeitos, temos uma percepção de movimento da fita do material genético quanto do vírus. Quanto à análise do conteúdo. Em termos de conteúdo, a imagem foi apresentada em algumas reportagens associadas aos efeitos do coronavírus, principalmente o número de mortes em escala global, bem como os efeitos biológicos e econômicos vinculados à pandemia. Além disso, percebemos que o artista foi muito preciso em representar o vírus, ser não vivo, entrelaçado com o material genético, seja DNA ou RNA, que remete à ideia de vida e continuidade. Um viés sócio-histórico, os contrastes luminosos e de profundidade das representações, tanto do vírus quanto do material genético, imersos num espaço abstrato, nos remete às inseguranças vivenciadas pela sociedade na atualidade, nas incertezas quanto às pesquisas científicas, quanto aos desdobramentos econômicos e às sequelas sociais que ainda estão por vir. Quanto à análise das relações que envolvem a imagem. Ao observarmos as correlações entre as formas e os conteúdos, percebemos uma sincronia entre ambos. Os elementos representativos das formas e seus componentes proporcionam imagens abstratas, que oportunizam diferentes visões. De um lado, a vida representada pelos símbolos gênicos. Por outro, o vírus atacando ou desconstruindo ou ainda reconstruindo a vida de acordo com seus anseios. Além disso, também vale mencionar que os pontos de fuga e a ideia de profundidade da imagem se correlacionam com os aspectos socioculturais e históricos mencionados. No que se refere a percepções associadas ao contexto,
produção artística representa de modo muito peculiar os desdobramentos da pandemia no contexto socio-histórico-cultural que vivenciamos no início do século XXI. As produções textuais e as utilizações nos meios de comunicações associados à imagem estão atreladas aos problemas sanitários e econômicos da pandemia. Quanto à análise interpretativa do leitor, a primeira impressão que foi abstraída da imagem foi a ideia de desafio, de uma batalha microscópica da luta pela vida. Diante da inundação de informações veiculadas pelos meios de comunicações, a representação do coronavírus extrapolou suas características estruturais primárias, ou seja, as construções simbólicas denotam um ser a ser vencido. Temos plenas convicções de que essa pandemia que estamos vivenciando não é a primeira, e certamente não será a última. Contudo, muito bem retratado na arte, estamos envolvidos por um mundo muito mais conectado física ou virtualmente, assim os desdobramentos são muito dinâmicos, gerando convergências e divergências em diversas áreas do conhecimento. E para finalizar, deixo aqui uma frase, uma reflexão da professora Maria Lúcia Santaella Braga. Consciência não se confunde com razão. Consciência é como um lago sem fundo na qual as ideias, partículas materiais da consciência, estão localizadas em diferentes profundidades, em permanente mobilidade. A razão, pensamento deliberado, é apenas a camada mais superficial da consciência.